tema da minha mensagem hoje é as crises da fé. Que você vai ver que todo cristão, ele tem sim os seus dias também de crise, de aflição, onde ele dá aquela titubeada. Olha o que vai dizer. Lucas capítulo 7, versículo 18. Os discípulos de João esse aqui mesmo é. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ele então, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar: Tu és aquele que devia vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos, deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide, contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos vêm, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Olha para cá, por favor. Essa daqui é a famosa história da fraquejada de João Batista, do vacilo na fé de João Batista. Porque ele, por mais que ele dê essa varada na água aqui, Jesus Cristo, do versículo 24 em diante, onde poderia falar mal dele, onde já se viu duvidar de mim? E Jesus poderia falar, ele não faz. Do versículo 24 em diante, veremos a semana que vem, que Jesus, mesmo João, tendo errado de forma absurda, ao vacilar na fé, o que Jesus faz é elogiá-lo. E lembra o contexto. João Batista, até este momento aqui, não havia nenhum pingo de dúvida de que Jesus Cristo era o Messias, de que ele era o esperado e que ele era filho de Deus. Ele não tinha dúvida nenhuma, ele sabia que o Messias, Jesus Cristo, ele era o Salvador e ele era o libertador do povo. Só que de repente João, sabendo de todas essas coisas, ele se vê numa cadeia, preso, sem ninguém poder ajudar. E então ele faz o link, calma aí. Ele diz ser o libertador. Eu estou preso e ele não me liberta. E então ele chega a questionar: Tu és mesmo o Cristo? Ou nós deveríamos esperar outro? Se coloque no lugar de João, na circunstância difícil a qual ele passava. Isso mostra para mim e para você que mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, que num dia têm uma convicção absurda da sua fé, por conta de um problema, de uma angústia, de aflições, de um luto, de uma perda, eles podem também vacilar. Isso não significa que eles não são crentes. Significa que são seres humanos que, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, há momentos em que nós podemos sim dar uma cambaleada. Se João Batista pôde, em relação a Jesus Cristo, eu e você também podemos. Podemos passar por momentos de aflições que nos fazem a questionar: será que é certo este livro ao qual eu sigo? Será? Talvez você foi criado na igreja. Desde pequeno, você se alimentou constantemente da palavra de Deus. Você chegou à convicção de que sim, Jesus é o meu Salvador, eu preciso dele. Você se batizou, você entregou a sua vida totalmente a ele. Mas de repente, no momento de angústia, de aflição, de perda, você chegou a pensar: será que este é o caminho? Por quê? Essas aflições nos sobrevêm, talvez diante de um sofrimento, de uma enfermidade, diante de um luto, diante de um cônjuge que foi embora, de uma casa que ficou vazia. Você então dá aquela vacilada. Os discípulos, eles contaram tudo para João. Eles disseram: Senhor, nós vimos mortos andar, falar novamente. Sim, mortos ressuscitaram. Nós vimos coxos andarem, nós vimos cegos enxergarem. Nós vimos o evangelho ser pregado aos pobres, coisa que não acontecia. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Você imagina João Batista? Calma aí, então, esse Jesus, ele faz tudo isso. Mas faz na vida dos outros?
E não faz na minha? Servo dele. Quantos aqui às vezes já não tiveram essa crise? Mas como assim? O fulano chegou na igreja ontem. O outro nem crente é. E olha o tanto de coisas que tem acontecido na vida dele. E eu aqui há anos, me esforçando para ser fiel, para ser honesto, para me dedicar ao Senhor. E as coisas na minha vida parecem que não andam. Lembra o motivo pelo qual João foi preso? Lembra? João não foi preso porque ele era um picareta, um pastor charlatão. João foi preso por ser fiel a Deus, por ser honesto, por ser alguém combativo em relação a uma causa, porque o evangelho é isso, o evangelho é combate. Eu sei que hoje em dia, o evangelho para muitos, o evangelho do amor, que na verdade é do pseudo-amor, é aquele evangelho onde o pastor põe aquela musiquinha de fundo para você dar aquela relaxada, né? Então ele diz, meus lindos, Jesus te ama, Ele tem o melhor para você, então você está lá, eu achava que eu era ruim, mas depois dessa, eu sou uma benção. E as pessoas pensam que este é o evangelho verdadeiro. Não, o evangelho verdadeiro é isso daqui de João, que combate, que confronta, que aponta o dedo e diz, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Foi exatamente o que ele fez com Herodes. Herodes estava no adultério, ele não titubeou ao dizer, não te é lícito, rapaz, possuir a mulher do teu irmão. Isso é o evangelho verdadeiro, e por conta desta fidelidade, ele estava apodrecendo na cadeia, preso, por conta de ser fiel a Deus. João havia dito várias vezes que Jesus era o Messias. Ele tinha essa convicção, assim como eu e você talvez tivemos durante toda uma vida, até que veio a crise, até que veio a enfermidade, até que veio a perda, até que veio o luto. João, no batismo de arrependimento, ele teve a convicção, esse Jesus é Deus. Tanto é que quando Jesus chega diante dele, você lembra qual foi a frase? Tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por vós. João disse que ele não era digno de desatar nem as sandálias de Jesus Cristo. Ou seja, ele sabia, ele é Deus. João Batista, ele sabia que apenas o Messias tinha a prerrogativa de batizar com o Espírito Santo, foi o que Jesus Cristo fez. Mais uma prova de que ele tinha certeza de que Jesus era Deus. João, ele tinha tanta certeza que ele afirmou, olha o que vai dizer João capítulo 1, verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Qual que é o contexto? Vocês, não tem ali? Não tem? Qual que é o contexto? João Batista, ele tinha um parentesco com Jesus Cristo. E então, ele era 6 meses mais velho. Sua mãe Isabel engravidou antes de Maria. E então, ele nasce, ele sabia das profecias a respeito dele, também sabia das profecias a respeito de Jesus Cristo. Mesmo Jesus Cristo sendo 6 meses mais velho do que ele, ou melhor, mais novo do que ele deixou claro, este daí, por mais que veio depois de mim, ele tem primazia. Por quê? Ele existia antes de mim. Existia em que sentido? Ele é Deus, ele é autoexistente, ele não tem princípio e fim de dias. Por mais que cronologicamente aqui eu seja 6 meses mais velho que ele sempre existiu, por isso ele tem primazia. Ele tinha certeza. João, ele sabia que Jesus Cristo era aquele que viria perdoar o povo de seus pecados. Tanto é que quando ele sai do Jordão, olha a frase de João Batista. Ele aponta para Cristo e diz, este daí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João está dizendo assim, todos aqueles cordeiros que eram mortos no Antigo Testamento, pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, todo aquele sacrifício que era feito, todo aquele sangue derramado, apontava para um cordeiro que viria de uma vez por todas, e então depois deste cordeiro, não precisaria mais de sacrifícios. E então quando Jesus sai do Jordão, é esta frase que ele diz, este daí é o cordeiro. Tudo aquilo que a lei, que os profetas mostraram, se cumpre na pessoa desse Jesus Cristo. Tanto é que depois dele não se precisa mais sacrificar, porque o Cordeiro de Deus morreu de uma vez por todas. Ou seja, ele ratificou, ele confirmou que Jesus Cristo era Deus.
E por cima, ele ainda viu o Espírito Santo vir em formato corpóreo de pomba e pousar sobre Cristo. Porque Deus disse a ele: aquele a quem você vir o Espírito Santo como pomba pousar, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E João viu. Ou seja, ele tinha motivos palpáveis para jamais duvidar de que Jesus era Deus. Nós cremos num Jesus que veio há 2000 anos, daquilo que contaram para nós. João, com seus olhos, ele viu, tocou, batizou, viu milagres diante dos seus olhos. Não tinha motivo nenhum para desconfiar do Senhor. E além do mais, a Escritura deixava claro que a função de João Batista era testemunhar a respeito dele, era preparar o caminho do Messias. E então, depois de todas essas provas, fatos irrefutáveis, não se podia refutar, não. Depois de tudo isso, João, por conta de um momento de aflição e de angústia, questiona: tu és mesmo Cristo? Ou devemos esperar outro? Tu és realmente Deus? Ele ainda questiona. João Batista tinha uma crise, talvez não só em relação à pessoa de Jesus Cristo, mas talvez em relação à sua própria existência. Por quê? João Batista, ele tinha uma vocação, a vocação ao qual os seus pais lhe disseram que ele tinha. Lembra quando João nasceu? Como que foi algo anormal? O pai dele ficou mudo. Só depois soltou a língua quando escreveu o nome dele. Todo mundo dizia, profetas profetizaram a respeito dele dizendo: este vai ser grande, este vai preparar o caminho do Senhor. E João Batista então ele cresceu com aquela convicção, com aquela vocação de que foi para isso que eu vim. E de repente ele se vê em uma crise em relação a Cristo, mas também em relação a ele mesmo. Será que aquilo que eu pensei que eu tinha que fazer durante toda a minha vida é uma fraude? Será que eu errei? Será que meus pais erraram? Será que este homem não passa de uma fraude mal ajambrada? E então ele mesmo se vê em crise. Ele poderia até pensar: olha, eu fiz isso durante anos, eu mostrei o caminho, mas eu posso ter mostrado o caminho errado. Você pode pensar: pastor, o que isso tem a ver conosco? Absolutamente tudo. Eu quero passar 2 princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, Samuel. O primeiro princípio é o seguinte: não permita que os sofrimentos te façam tropeçar em sua fé. Não permita que os sofrimentos te façam tropeçar em sua fé. Primeiro, porque o princípio da bem-aventurança é o seguinte: é bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de tropeço, disse Jesus Cristo. Aquele que não tropeça por minha conta. Jesus Cristo diz assim: ai daquele que fizer um dos pequeninos tropeçar, melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se ao mar. Pedra de moinho era uma pedra muito pesada. O que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que tropeçam diante de mim, talvez o suicídio seja um pecado menor. Vocês não podem ter dúvida de quem eu sou. Não podem. Onde João tinha motivo para duvidar de que Jesus era o Cristo? Em qual circunstância? Ele pôde pelo menos ter um lapso de dúvida. Será que Jesus Cristo ele era enganador do povo? Queria apenas pegar o dinheiro das pessoas? Não. Jesus Cristo era mentiroso? Não era. Jesus Cristo ele adulterava? Não. Alguém extremamente santo. Não havia provas o suficiente de que ele não era Deus. João Batista precisava acreditar: não, eu não tenho nada para falar contra ele. Só tenho a favor. Eu vi várias coisas. Além do mais, olha o testemunho do povo em relação a Jesus Cristo. Jamais se viu tal coisa em Israel. Era algo espetacular. Como assim? Nós vimos profetas fazer grandes coisas. Nós vimos os nossos antepassados testemunharem de que o mar se abriu, de que mortos voltaram à vida, de que fogo desceu do céu, mas nada dessas coisas se compara ao que nós temos visto este carpinteiro fazer,
Então não havia motivo nenhum para dúvida. O que estava quase fazendo João cair da fé e tropeçar, talvez poderia ser o seguinte: este homem é poderoso. O problema é que ele não faz na minha vida. Este homem faz grandes coisas, só que só faz na vida do outro. E eu, aqui, fiel e clamando, e nada acontece. Seria o fato de Cristo libertar pessoas de prisões espirituais, mas não libertar o seu servo de uma cadeia romana? Isso pode ter trazido aflição para ele, com certeza. Jesus Cristo, ele dava vista aos cegos. Cegos de nascença. Coisas que nunca se tinha visto. Jesus Cristo tocava em leprosos. Uma doença incurável, onde a pessoa era isolada do restante da comunidade. E o leproso, instantaneamente... Meu irmão, não era essas curas fajutas que você vê em muito lugar, não. Que a pessoa vai lá, vem aqui fazer uma oração por você, você vai estar curado. Daí você vai e volta 3 meses depois. Ó, pastor, tá aqui, ó o laudo, ó. Esfrega o laudo lá. Não, Jesus Cristo era assim, o cara tá todo leproso aqui, todo deformado, tocava e o negócio mudava. Não tinha motivo para desconfiar. Ele ressuscitava morto. Mas como assim? Ele faz todas essas coisas e não pode livrar a mim de uma prisão natural. Então, por conta disso, ele duvida. Por quê? No chão sujo e úmido de uma prisão romana, dúvidas podem vir até na mente dos servos mais fiéis. Na hora da aflição, eu e você também seremos tentados a questionarmos a Deus, a duvidarmos de Deus. Talvez não num quarto solitário de uma cadeia, mas num quarto de hospital, enfermo. Depois de ter perdido um filho, um pai, uma mãe. E então essas coisas podem passar na minha e na sua mente também. Será? Será? Será que ele é Deus mesmo? Dúvidas podem surgir na fila do desemprego. Dúvidas podem surgir no dia em que o cônjuge chega do trabalho e a esposa foi embora. E o marido partiu com outra. Então ele diz, anos te servindo. Isso vem acontecer justamente comigo. Todos aqueles sinais que João havia visto estavam sendo esquecidos na hora de sua angústia. E se João passou por isso, eu e você também temos que ficar atentos, porque seremos tentados. A cadeia fez João Batista esquecer o milagre do seu nascimento. Sim, João Batista nasceu de uma forma milagrosa e espetacular. Fez João Batista esquecer das profecias a respeito dele, do Espírito Santo descendo como pomba. Da mesma forma, às vezes, um doloroso divórcio pode nos fazer esquecer que Jesus é poderoso para restaurar as nossas vidas. A perda de um emprego, a não realização de um sonho. Todas essas coisas podem nos fazer esquecer de que a palavra de Deus é a verdade. Você acredita, você lê, você faz daquilo ali o seu alicerce, mas de repente na hora da aflição você diz, não é possível. Será que isso aqui é verdade mesmo? Ou foi um livro bem elaborado para enganar e tirar o meu dinheiro? Na hora da angústia, eu e você podemos esquecer que foi Deus quem criou os céus e a terra e negarmos aquilo que é fato, notório. Basta abrirmos os olhos e olharmos pela janela e vermos um universo totalmente orquestrado. Mas na hora da aflição, até essas coisas passam batido. Na hora da angústia, na hora que você está magoado, você pode ficar bravinho e dizer, eu preciso de Deus, mas eu não preciso de igreja. O irmão errou comigo, o pastor errou comigo, portanto não vou mais congregar. E então você esquece daqueles mandamentos básicos de Hebreus, de não deixar de congregar, e vira um desigrejado. Por quê? Porque erraram com você. Meu irmão, se não erraram com você aqui nessa igreja, eu vou ser o profeta e vou acertar. Vão errar, óbvio que vão. Mas o seu alicerce está na palavra ou está no que seres humanos falhos como você são?
É na hora do sofrimento que somos tentados a esquecer de Deus, a duvidar da sua existência. É na hora da aflição que os nossos olhos ficam extremamente críticos em relação à nossa fé. O Salmo tem ali? Salmo 73? Salmo 73, verso 2, olha o que o salmista diz. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Olha o que o salmista diz. Eu quase tropecei. Por qual motivo? Inveja. Inveja dos arrogantes. Inveja dos ímpios. Eu comecei a olhar para a minha vida em Cristo. E comecei a ver que pessoas que não professam a fé que eu tenho, parece que andam melhor do que eu. Parece que prosperam mais que eu. Parece que as coisas para eles sempre dão certo e para mim é sempre uma luta. E então você se questiona, vale a pena ser fiel? Vale a pena sofrer, mesmo vendo ímpios, picaretas prosperarem? Quando João está em dúvida, ele manda seus discípulos questionarem a Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? A resposta de Jesus Cristo. Ele não fica bravo. Ele poderia dizer, até João? Ó, João, pelo amor de Deus, hein? Seu frouxo, seu fraco na fé. Ele não responde dessa maneira. Ele diz assim, vai e diz o que vocês estão vendo. Mortos estão ressurgindo. Mudos estão falando. Cegos estão enxergando. Coxos estão andando. E depois, do versículo 24 em diante, como eu disse, ele vai começar a elogiar o João Batista, dizendo, dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. João acabou de errar, de dar uma rata terrível. Jesus, se fosse nós, tinha tudo para ficar bravo. O que ele diz? João é o maior. Dos nascidos de mulher, ninguém, isso é testemunho dele. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ele responde, remetendo a Isaías. Eu coloquei ali, Isaías 35. Isaías 35, olha o que Isaías tinha profetizado. Falando a respeito do Messias. Então, se abrirão os olhos dos cegos e desimpedidos os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Jesus apenas diz para ele, João, aquilo que foi profetizado está se cumprindo em mim agora, rapaz. Não duvide. Na hora da dor, eu e você devemos lembrar, sabe do quê? Das provas de que Jesus é Deus. Devemos lembrar de quantas vezes Ele demonstrou de forma cabal de que não há outro além dele. Não tente, meu querido, ficar sabendo o porquê das coisas. Esse é o problema de muitos. Ainda usam aquela frase, olha, diante da tribulação, não pergunte o porquê, mas sim para quê. Meu querido, não pergunta nada. Não pergunta o porquê, nem o para quê, diante da angústia. Apenas continue crendo. Deus não deixa de ser Deus, porque as coisas não dão certo para a gente. Deus continua sendo Deus, ainda que um parente morra. Deus continua sendo Deus, ainda que a enfermidade bata a nossa porta. Deus continua sendo Deus, ainda que tudo aparentemente dê errado. Ele continua sendo Deus. Na hora da crise e da dificuldade, meu querido, procure saber quem é Cristo e não o porquê das coisas. Ainda que lá na frente talvez você possa descobrir o porquê. Mas ficar se questionando com dúvidas, isso apenas vai fazer você enfraquecer na hora da aflição. E o que eu e você temos que fazer é olhar para quem Cristo é. E é isso que vai fortalecer a mim e você, meu querido, em qualquer aflição, em qualquer angústia, em qualquer problema. João devia lembrar que tudo que Deus disse se cumpriu, e até hoje, olha para a Escritura, o que falhou em relação àquilo que Jesus Cristo prometeu a mim e a você,
O que falhou em relação àquilo que os profetas profetizaram? Nada. Só a respeito de Jesus Cristo, há cerca de 300 profecias. Onde ele nasceria, como ele viveria, como ele morreria. Tudo. E nós vemos tudo se cumprindo na pessoa daquele carpinteiro. Nenhuma falhou. Lembra aquela profecia de que nenhum de seus ossos seriam quebrados? Aquilo não estava ao alcance dele. Ele estava morto na cruz. Ele não poderia dizer, rapaz, não quebra aí não. Porque este era o rito que se fazia para abreviar a morte dos crucificados. Quando eles viam que estava chegando a viração do dia ali às 6 da tarde, por conta do calendário judeu, para acelerar a morte dos crucificados, eles iam, quebravam os joelhos, para quê? Para que o peso viesse a descer. E, consequentemente, você respirasse com mais dificuldade e morria mais rápido. Você lembra? Eles quebram os joelhos de um ladrão, quebram do outro ladrão, e quando eles chegam em Jesus Cristo, na hora que eles vão quebrar, o que eles dizem? Não precisa. Já está morto. E então nós vemos Mateus dizer, para que se cumprisse aquilo que havia sido dito pelo profeta, nenhum de seus ossos será quebrado. Meu irmão, esta é a prova de que ele continua sendo Deus. Eu e você não precisamos ver um sinal de uma pomba com o Espírito Santo pousando sobre ele. Mas olha as outras pombas que existem por aí. Olha o nosso sistema, a fauna, a flora. Como essas coisas vão surgir do nada, do caos. Como o caos vai gerar uma ordem, como o nosso planeta extremamente orquestrado. Um ajuste fino, um absurdo. Olhe. Meu irmão, mas você tem que ter muita fé. Muita. Para acreditar que este mundo veio de uma explosão. Como assim, gente? Viaje uma semana e volte para sua casa. As coisas vão estar mais arrumadas ou mais bagunça? Bagunça. É assim que acontece. Olha para o universo. O sol no seu devido lugar, um pouquinho mais perto, morríamos queimados. Um pouquinho mais longe, morreríamos congelados. A lua no seu devido lugar, a lua um pouco mais próxima, tsunami todo dia. Um pouco mais longe, as águas apodreceriam. O tamanho da massa da terra um pouco maior. Não haveria vida, um pouco menor, morreríamos todos sufocados. Os dias de 24 horas. Os planetas girando em torno de si e girando em torno do Sol. Como assim? Fruto do acaso de uma explosão, de um Big Bang, de algo que saiu da cabeça, de algo do tamanho da cabeça de um alfinete, explodiu e depois de milhões de anos virou isso aqui. Gente, pelo amor de Deus. Se acreditar nisso aqui, gente, você tem que passar a linha das crianças de novo. Começar lá com a Arca de Noé. Não tem como. Basta ser apenas um pouco racional. As provas de que Deus é Deus estão por todo lugar. Diante dos nossos olhos. Esses dias que o meu filho estava explicando para mim sobre como funciona o aparelho ocular do ser humano. Né? Parece que é invertido, as córneas, retinas, sei lá como que chamam aquelas coisas lá. Ó pai, quero a imagem, ela entra assim, ela distorce, vira de ponta cabeça. Eu falei, nossa, o meu é assim? Gente do céu. A câmera mais fabulosa que existe hoje não chega perto do que os olhos humanos podem enxergar. O Bill Gates com seu melhor computador não chega perto do que o cérebro humano pode pensar. Nem todos, né? Claro. Tem alguns que um pouquinho mais difícil. Mas via de regra, não tem como. Uma natureza organizada mostra que existe um Deus Todo-Poderoso. E para terminar, põe ali, por favor, o último, Samuel. Para encerrar, segundo o princípio, Deus pode permitir que seus servos sofram. Pode. Como eu disse, do versículo 24 em diante, Jesus começa a elogiar João Batista, dizendo, os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. E mesmo assim, não havendo ninguém maior do que seu ilustre servo João Batista, ele permite que João seja preso. E lembrando, qual motivo João foi preso? Você lembra? Ele foi fiel, por conta dele ser fiel. Teve uma hora que o rei tomou umas cajibrinas, entortou o caneco,
ficou beldinho. Entrou uma menina dançando quadradinho de 8 TikTok do demônio da época. O rei ficou, que é isso? Que dança maravilhosa! TikTok! E então o rei diz assim, gente, que dança. O que você quer? Até metade do meu reino eu vou dar para você. Eu imagino a dança que foi, pelo amor, um polidense virando giraia, alguma coisa assim, né? Duplo twist escarpado, sei lá. Até metade do meu reino eu te darei. Ela vai à mãe, que estava em adultério com Herodes, o que ela diz? Metade do reino? Não. Pede a cabeça de João num prato. Olha como mulher é vingativa, hein? Não é o caso das irmãs, claro, né? As irmãs que tu anja. Mas olha, tinha um reino. Não pede a cabeça daquele homem. Por quê? Ora, cortando a cabeça de João, aquela língua que dizia para mim, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, não vai falar mais. Ou seja, posso pecar à vontade. Lé do engano. Lembre-se, servos fiéis sofrem. Não é apesar de ser fiéis. Por vezes, é justamente por ser fiel que o sofrimento virá sobre mim e sobre você. Deus deixou seu servo mais ilustre na cadeia. E nem por isso João Batista estava sendo abandonado pelo Senhor. É isso que eu e você devemos lembrar. Que ainda que sejamos aflitos, angustiados numa cadeia ou num leito de hospital, o Senhor não nos abandona quando estamos neste lugar ou nesses lugares. Jamais, Ele continua sendo Deus. Nem por isso João era menos homem de Deus, por conta disso que ele estava passando. Mas Deus permitiu. Assim como nós também passamos por aflições. É por este motivo que eu e você, já estou encerrando, é por este motivo que eu e você devemos sempre enxergar tudo o que acontece em nossas vidas à luz da eternidade. É olharmos para este mundo e saber que a vida feliz não se resume aqui. É lembrar daquilo que Paulo diz, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele não está dizendo que nós não podemos ter esperança aqui. Podemos, devemos orar por isso. Só que não deve ser apenas aqui. Porque se nós caímos numa cadeia, como João caiu num leito de hospital, ou numa cova, ora, acabou a minha, a sua esperança. Devemos ver tudo à luz da eternidade. Lembrar sempre de que a nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria, como eu tenho pregado em Apocalipse, nos dias de quarta, é a Jerusalém celestial. Essa é a nossa pátria verdadeira. Pastor, e por que Deus faz isso? Queridos, lembra aqui do contexto. Lembra? Olha o contexto. Domingo passado, eu preguei a passagem anterior a esta. Lembra qual foi? A viúva de Naim. Uma viúva estava levando para o cemitério o seu único filho. Ali estava indo embora toda a esperança de um futuro. A sua posteridade não teria continuação. Não havia INSS ou nada que pudesse sustentar aquela viúva. Ou seja, sua fonte de renda também estava indo junto com aquela criança. Não só isso, seu único companheiro, já visto que era viúva e tinha um filho único. E então, Jesus Cristo para aquele cortejo fúnebre, toca o féretro e diz, menino, levanta. E aquilo que estava sem vida, senta, conversa, e ele restitui a sua mãe. Acontece algo absurdo aos olhos das pessoas. Logo depois, João Batista se vê preso. E aquele homem que foi capaz de quebrar os grilhões da morte, não quebrou os grilhões das prisões romanas. E seu servo continua na cadeia. Pastor, por que essas coisas acontecem? Porque Jesus abriu as portas da cadeia quando Pedro estava preso e não abriu quando João estava. Sabe por quê? Não sei. Se você sabe, conta. Eu não sei. Não dá para explicar. Mas uma coisa é certa que nós vemos sempre na Escritura. Deus permite
Permite que seus servos sofram. Eu não sei explicar para você. Porque um homem de Deus como Paulo, que deu sua vida pelo Evangelho, ele morre como herege e sem bem nenhum. Lembra quais eram os bens de Paulo? Uma capa, um pergaminho e um livro, só. O que você tem, Paulo? Tem uma Bíblia, tem um livro e tem uma capa. Paulo, mas calma aí, você não ficou rico com o Evangelho? É só isso aqui. E ainda as pessoas dizem que eu sou do demônio. Eu sou um herege, sozinho na cadeia romana. Eu não sei explicar porque Paulo termina desse jeito, sendo servo de Deus. E Davi, outro servo de Deus, sabe como termina? Rico, em ditosa velhice. Paulo, enquanto tinha uma capa para se esquentar, sabe com o que Davi se esquentava? Danadinho? Uma novinha. Literalmente. Literalmente. Uma virgem foi separada para dormir abraçadinha com o rei. Estou com frio. Ai, pega a novinha mais bela do reino. Ai. Por quê? Uns morrem bem e outros bem mal. Não sei. João Batista pode ter pensado assim: por que ele está operando milagre na vida de tantos? E não está operando na minha, que tanto fiz por ele. Esse tipo de pergunta só estimulam a nossa incredulidade, se comparar com o outro. Por quê? O fulano lá, pastor picareta, a igreja dele, cada dia mais cheia, milhões arrecadados. Na nossa aqui, foi domingo passado, retrasado, a gente estava contando aqui com a irmã Carla, e a gente anotando as coisas ali, marcando os nomes. Pastor, acabou? Falei, acabou. Só isso. Cadê os milhões? Não tem, criatura. É isso aqui que a igreja arrecada. Acho que a pessoa devia parar o carro forte ali fora, alguma coisa assim, né? Eu não estou nesse nível, não. Longe. E esses dias, um tempo atrás, eu conversava com um pastor aqui da nossa região, que tem um rapaz aqui que é uma picareta mesmo. Apóstolo, você já vê, né? Por onde que vai, né? Essas campanhas de rosa ungida, disso, daquilo. E o cara falou, pastor, as campanhas que ele faz, ele me dizendo, as que arrecada menos é 80 a 100 mil. Gente! Uma campanha! Do Vale do Sal, essas coisas, põe sal grosso. Eu fazia também. O cara não fazia, não. Então, nós vemos essas coisas acontecendo, acordando às 5h30 da manhã, trabalhando duro até tarde, os irmãos precisam, vou e volto, visito de bicicleta, de carro, me viro nos 30. E às vezes o picareta, a igreja vai embora e avança. E às vezes nós somos tentados a pensar igual o João. Por quê? Por quê? Essas perguntas só estimulam a nossa incredulidade. Só nos fazem derrapar na fé. Mas eu vou dar aqui para você alguns princípios bíblicos que nos ajudam na hora da dor, para encerrar. Primeiro, a fé em meio ao sofrimento glorifica a Deus. Por que, pastor, a fé em meio ao sofrimento glorifica a Deus? Você percebeu que quando nós falamos em sofrimento, qual que é o primeiro exemplo bíblico que vem à sua mente? Jó. Fala em sofrimento, você automaticamente lembra de Jó. Jó é alguém próspero, o mais próspero do Oriente. 10 filhos, os 10 filhos estavam bem. Raridade. Todo final de semana almoçava na casa de um. Se você tem 2, você já sabe que às vezes é difícil dar uma faísquinha ali, né? Jó tinha 10. Os 10 estavam bem. E então, o diabo vem e diz assim, oh Deus, o Senhor também dando tudo isso que Jó tem, quase falou assim, né? Até eu seria servo desse jeito, né? Ou seja, em outras palavras, ele está falando assim, ô Senhor, com este suborno que o Senhor faz com o teu filho aí, fica fácil. O cara tem tudo, cara. Tudo. Então Jó perde tudo. Então, quando nós passamos por um momento de angústia, que vem à nossa mente, ó Deus, o que eu tenho passado não se compara àquilo que o servo Jó passou. E ele permaneceu fiel. Eu devo fazer assim também. A fé em meu sofrimento glorifica a Deus. Por que que eu e você acreditamos nos apóstolos, no testemunho deles? Por quê? Ora, porque os apóstolos, eles viram em Jesus Cristo uma ótima oportunidade de aumentar a sua renda? Não.
Todos morreram pobres e quebrados. Por que nós cremos naquilo que eles testificaram e testemunharam? Porque eles mesmos, em meio ao sofrimento, não negaram aquilo que os seus olhos viram. É por este motivo que nós cremos neles. Porque todos morreram de uma forma trágica e pobre. Outra coisa, o sofrimento nos quebranta. O sofrimento, ele faz a mim e a você nos colocarmos em nosso lugar. Já ouviu aquela frase? De repente alguém fala alguma coisa, coloque-se no seu lugar, moleque. Aí já falou isso pro seu filho, talvez, né? Eu já ouvi isso também, meus comandantes. Coloque-se no seu lugar. O sofrimento, ele faz isso. Ele nos coloca em nosso devido lugar. Porque na hora da dor, nós vemos o quão insignificante, frágeis que nós somos. Paulo, ele tinha um espinho na carne, que ali era o símbolo de uma dor constante, para mostrar que o sofrimento, ele faz isso até com grandes homens de Deus. O sofrimento humilha, nos mostra o quão limitados nós somos. Meu querido, o que você pode fazer diante de uma enfermidade? Não é como eu falei para os irmãos. Minha esposa há 2 dias perdeu o bebê e eu vendo ela lá em casa sangrando e sangrando e sangrando. Oh Deus, eu olhei aquilo ali, eu não me senti um nada. O que eu posso fazer? Vou pôr tudo para dentro de novo? Não dá. O que poderíamos fazer, fizemos. Repouso, remédio, alimentação, tudo. Então, acontece um episódio desse, você vê, Deus, quem sou eu? Ninguém. O sofrimento, ele nos coloca em nosso lugar. O sofrimento, põe ele o próximo, o sofrimento nos faz entender a nossa vocação. Como assim entender a nossa vocação? João Batista, ele tinha uma vocação. Vocação, né, vem do latim vocare, que significa chamado. O chamado de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Esse era o seu chamado. João Batista fez isso. Preparou. Vós que clamam no deserto, endireitai os seus caminhos, preparai suas veredas, porque o rei vem. Ele fez isso, através da sua pregação. João Batista cumpriu aquilo a qual Deus o tinha destinado. E ele estava na cadeia. Dane-se. A forma que ele vai morrer, não importa. A forma que eu e você morreremos, é a que menos importa. O que importa na minha e na sua vida é se nós estamos obedecendo ao chamamento ao qual o Senhor nos comissionou. Seja como um pastor, seja como um eletricista, seja como um pedreiro, seja como um engenheiro, seja como um pai, seja como uma mãe, seja como um do lar, seja como uma auxiliadora, como uma esposa, como um marido. O que eu e você devemos perguntar é: estamos cumprindo aquilo para que o Senhor nos vocacionou? Lembra quando Jesus disse no Calvário? Está consumado? Morreu de forma trágica, mas fez aquilo que o Pai o havia comissionado. E às vezes o sofrimento nos vai fazer passar por isso também. Entender a minha e a sua vocação. Irmãs, sejam sinceras. O que faz uma mãe? Às vezes está lá novinha, o corpo, né, barriga retinha, tudo firminho. Aí tem um filho, tem 2, tem 3, tem 4. E você sabe, a lei da gravidade é forte nesses casos, as coisas caem, né? Vai. É aquela barriga que nunca mais vai voltar para dentro. Aquela calça 38 que desiste, doe para o bazar, não vai servir. E então, o que explica isso? Sofrimento
Noite sem dormir, culto de pé com criança. O que explica isso? Aquela olheira, não come direito, não toma banho direito, toma banho correndo, não consegue nem ir ao banheiro mais. Você sabe, mãe não vai ao banheiro cegado mais. Esquece, vai com a porta aberta. O que explica tudo isso? E depois que nasce a criança dizendo, ai gente, que belezinha, vamos ter outra. Loucura ou vocação? Hoje, né, para encerrar, minha esposa fez esse dolorido processo de curetagem, segunda vez que ela faz. Temos 3 e perdemos 2. E a médica disse assim para ela, olha, Raquel, eu vou te passar aqui, né, uns anticoncepcionais, ou injeção, ou isso, aquilo. Ela, não, doutora, esquece. Como assim? Você já tem filho? Tem 3. Você quer mais? Sim. Quantos Deus mandar? O que explica isso? Loucura ou vocação? Ou saber que Deus nos comissionou para algo? Que Deus nos dê a graça, irmãos e irmãs, mesmo diante do sofrimento, não negarmos a nossa fé, não fraquejarmos, não titubearmos, que a nossa fé glorifique a nossa dificuldade, que a nossa angústia glorifique o Senhor, que o nosso sofrimento sirva também para que pessoas possam ver que nós, filhos e filhas de Deus, mesmo diante de dores, lutas e angústias, nós não arredamos o pé, mas continuamos dizendo, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos?